Ignora de fundo que é meu irmão que tá vendo o vídeo do Arcel. Voltando à ideia do. Calma, deixa eu mandar a boca pra mim. Voltando à ideia do Pop 3, que inclusive faz bom tempinho já, né, gente? Tá lançado. Gente, não faz muito tempo. Eu percebi que o Teorizando trouxe pra gente a história de Pop Playtime. O que havia acontecido dentro daquele interior? E é o que a gente vai ver hoje. Mas não deixa melhor as coisas. Agora sim, Nadia, vou deixar aqui coisa. Não, deixa você ir embora. Falo que se seguiu após o violento choque causado pelo acidente de trem. Era difícil realmente compreender como havia sobrevivido Antes do aquele capítulo impacto, mas 3. mesmo assim, ali estava o nosso herói. Antes do O capítulo 3, no caso. protagonista sem nome. Era verdade que estava quase moribundo, porém mesmo Não é assim sem nome, tem um nome, sobreviveu então não àquele sabe. incidente. O problema é que, infelizmente, Mentira. tudo estava longe de acabar. Ali, por dentro daquelas grossas paredes cimentadas, Não. Ah, deixa quieto. essa Ficam gigantesca construção da teorizando depois. fábrica, ele sabia que vagavam monstros nascidos de pesadelos. Caso alguém te contasse a história, Ah, o poderia Huggy é mesmo fofinho. parecer mentira, mas Confia. a verdade era que dentro daquela gigantesca e Não, colossal fábrica, um vai grupo um de pesadelo. cientistas loucos liderados por gananciosos e porcos diretores havia desobedecido às leis da natureza Ah. e brincado, eles mesmos, de criadores. Os resultados catastróficos dessas ações resultaram em experimentos vivos, e um daqueles experimentos havia capturado o protagonista, sem nem mesmo dar tempo para que pudesse respirar ou parar para pensar em plano de fuga. Uma daquelas gigantescas criaturas, um experimento gigante, um estranho e esguio gato roxo agarrava-o pelo corpo, arrastando sem qualquer dificuldade. Não podia vê-lo com clareza, mas estava claro por suas garras afiadas e seu sorriso vazio e sem dentes que aquela criatura grotesca se assemelhava a um antigo brinquedo de pelúcia produzido por aquela mesma fábrica, Catnap, o gado da noite. Calma aí. Catnap. Não lembra alguma coisa, né, gente? Catnip. Neptacateira, conhecida como o nome comum de erva dos gatos ou como erva gateira ou erva dos gatos. Gostaria ou nevada dos gatos. Que basicamente é uma espécie de planta herbácea do gênero Nepta de família Lamiaceae. Foi mais, tirando sentido. Nativa da Europa e sudoeste da Ásia Central e naturalizada muitas regiões temporais. Basicamente é uma planta que. Aqui, ó. É uma espécie de planta herbácea e tal. É uma planta que mexe com os gatos, deixa eles mais ativos, mais brincalhão e tal. Então isso lembra alguma coisa, hein, gente? Fábrica Catnap, o gado da noite responsável por colocar as crianças para dormir, era como as propagandas o chamavam. E naquele momento, Catnap jogou o protagonista para dentro de uma espécie de escotilha, sem se explicar ou ameaçar sem nenhum tipo de justificativa. Agia como um grande predador brincando com sua comida. E seja lá qual fosse o motivo, ao menos aquele antigo funcionário da fábrica Playtime ainda estava vivo, mas sabia que sua jornada estava longe de terminar. Era frustrante, era desesperador, e mesmo que ele tivesse sobrevivido ao encontro com o abraço destruidor de Huggy Wuggy e as teias pegajosas de Mommy Long Legs, um novo desafio se revelava, e agora tinha que sobreviver novamente, e um objetivo em sua mente se clareou. Precisava encontrar Pop. Armado de seu grab bag, a ansiedade tomava conta de... Eu não confio nessa boneca até agora, tá, gente? Deixa eu só arrumar. Não. Educação. Basicamente, a Pop foi uma tirozinha de trombada, então eu não confio nela. Sua mente, que sem nenhum tipo de pista ou direção, ele apenas seguiu o caminho mais lógico antes que alguma coisa o pegasse. Parecia estar no interior de um complexo industrial. Via máquinas pesadas funcionar e sentia um cheiro acre de fumaça e até mesmo ouvia os sons das máquinas. Como era possível? Mesmo após anos de abandono daquela fábrica, os cilindros pesados e os alarmes de aviso indicavam a todos que o coração da fábrica ainda pulsava. Mas para o que aqueles enormes cilindros trabalhavam? Enquanto vasculhavam o ambiente sombrio em busca de alguma saída, aquele antigo funcionário da fábrica não conseguia deixar de se arrepiar com o ar sinistro e melancólico que a fábrica havia tomado. Sinais de ruínas e destruição eram o de menos. O que realmente o deixava com um arrepio na espinha eram aqueles brinquedos espalhados, destroçados e próximos a desenhos, pedidos de socorro marcando as paredes, após tudo que... É uma teoria que fala que não pode ter sido tanto sobreviventes quanto os experimentos que escreveram na parede. Naquela fábrica
época se perguntava se havia sido os Que legal. funcionários sobreviventes que haviam deixado aqueles avisos, ou se havia alguma espécie de pedido de socorro dos próprios brinquedos. Que morreram. Experimentos menores, indefesos, que também encontraram um fim violento. Balançando a cabeça para Tá, eu acertei sem querer falar o fim e eu não esperava que ele ia falar a mesma coisa. Tá, beleza. clarear as ideias, resolveu usar suas novas perícias em pular plataformas e assim avançou, mesmo que soubesse que naquele lugar não estaria sozinho, mesmo sabendo que aquele era o domínio daquele monstro. Novas perícias que ele aprendeu em pular plataforma. Será que ele não aprendeu de tanto jogar Carnaval Bam? Urso felino, Sacanagem. ele sabia que havia uma missão a Incomparável. seguir. Não dá Precisava pra comparar o Papai encontrar a com boneca Carnaval Bam Pop. também. E antes que pudesse encontrá-la, sua curta exploração no recinto levou para um local peculiar. Era o mesmo local por onde aquele felino despejara para uma escotilha anteriormente. Agora, sem a presença do monstruoso experimento, o protagonista podia explorar com mais calma. Mas parecia uma base secreta montada por algum tipo de sobrevivente. Era um lugar precário, limitado pelos escassos recursos. Mas ali estava uma fita VHS pronta para ser assistida. E se tratava de um registro de Claire Harper, uma antiga cuidadora da Playcare. Ali estava uma chance de encontrar mais alguma importante pista. E na fita, Claire estava angustiada e eufórica, tentando explicar para uma cuidadora sobre um terrível pesadelo que uma de suas crianças cuidadas, Mary, havia passado. Mary havia sido levada para ser monitorada e Claire estava desesperada para poder vê-la novamente. Afinal, Mary era quase uma filha para Claire e ela precisava saber de sua condição, estava desesperada para isso. E nesse momento, o protagonista se lembrou do que aconteceu com Mary Payne. Eventualmente, ela foi transformada em Mommy Long Legs. Então o protagonista se questionou caso Claire algum dia descobriu sobre esse terrível destino. Mais do que isso, ao ser lembrado sobre a origem inocente de Mary Payne, lamentou-se em tristeza com a triste história da pequena Mary que se encerrou. Prosseguindo após destrancar uma porta, o protagonista encontrou o primeiro cartaz de papelão que se referia a uma daquelas pelúcias que viram no comercial antigo de televisão. Era Bubba Bubba Fett. E sua caixa de voz alertava que ele se lembrava de nós, com seus gritos de agonia pelo momento que passou. Vai ser que eu grito, gente, foi mal, não tava preparado. Ele jamais esqueceria os rostos daqueles que lhe causaram mal. Aquilo estava macabro demais. E de repente, passou o grito depois que ele morreu, porque pra quem não sabe, o Dog Day é o único vivo. E esse ponto já deve ter morrido também. E o protagonista teve uma exclamante surpresa. Do outro lado da linha, ele sentiu. Uma pessoa que seu não era coração acelerou ao ouvir a voz. Não era Pop. Era uma voz de alguém completamente desconhecido. Mas ele prometia ajudar, apontando para baterias que poderiam ser usadas para abrir portas. Mas como aquela pessoa sabia de sua presença? Será que estava monitorando pelas câmeras espalhadas pelo ambiente o tempo todo? Lembrou-se vagamente de alguém ajudando a abrir a porta na superfície. Não só da porta, como tem as câmeras do capítulo 2, que parece que elas estão ligadas que também monitorando a gente pelas câmeras, hein? Mas acho que o Bruno vai falar disso. Da fábrica, quando o Huggy Wuggy o perseguia pelos dutos, e até mesmo uma câmera que o observava enquanto enfrentava Bugs Bunny no Musical Memory. Seria a mesma pessoa? Não podia pensar nisso agora, e seguindo pela porta, ele encontrou o mesmo trem pelo qual saíra daquele station inicialmente. Estava em chamas após o grave acidente, e aquela figura ao telefone tentava parecer amistosa, já que em suas palavras dizia estar ao lado de Pop. Dizia que tanto Pop quanto ele precisavam da ajuda do protagonista para salvar vidas inocentes, incluindo a do próprio protagonista. Isso significava que o protagonista era realmente inocente, não tinha nada a ver com os experimentos, era um funcionário que foi vítima. A voz dizia que havia se tornado parte de sua missão e que o emissário mais conhecido como Playcare faria parte do caminho. O problema era que a Playcare era o lar de Catnap, sua igreja e seu campo de caça. A voz misteriosa também falou que Catnap era um dos Smiley Critters, uma informação que o protagonista já sabia, mas a informação complementar também o arrepiara, pois Catnap era o último Smiley Critter que sobrou. Todos os outros haviam sido mortos. Mesmo que menos experimentos... Não é porque o Dog Day ainda é o Smiley Critter. O Catnap nem era, né? Ele deixou de ser um Smiley Critter uma hora ou outra, mas... O Dog Day tava vivo, né? Agora ele pode estar morto. Mas se ele estiver morto, o Catnap agora já tá morto?
se o Doglet estiver morto, não tem mais Smiley A sombra significasse melhores chances de Só os vida. menorzinhos. A informação não deixava de ser sinistra, um mau agouro. Afinal, como eles morreram, Nossa, não é? aqui. Mas antes que terminasse a ligação, a voz finalmente se apresentou e dizia se chamar Ollie. Era possível que Ollie fosse um sobrevivente. Se você não viu, se você não sabe lá no capítulo 3, vai atrás primeiro, tipo, se você quiser ver o capítulo, já adianto que isso aqui vai ter spoiler e eu não vou... Ignora o áudio do meu irmão, tá? Basicamente, isso aqui é a história do Pop 3, então vai ter spoiler. Se você não viu o jogo, melhor você ver. 20? Um humano ainda dentro da fábrica? Ou talvez um experimento vivo amigável assim como o Pop? Caso fosse mais um aliado, seria bem-vindo, já que toda ajuda seria importante dentro daquele jogo de sobrevivência, mas o protagonista Realmente o gato ruim, hein? Gato Purple Guy. Novamente. Imerso em pensamentos, parou de chofre, pois o rosto familiar de Kissimmee estava gravado em uma estátua. Né? Kissimmee era um ícone da Playcare, assim como Momo Long Legs estava para a Game Station. Então, se perguntava quando encontraria Kissimmee novamente. Porém, em sua jornada, esbarrou em outro cartaz de papelão. Esse era de Chicken Chicken. A galinha amarela lamentava que nunca realmente saíra para o lado de fora da Playcare. E gostaria de saber o que se... Aproveitando que eu estou falando dos cartazes, então... Comenta aí embaixo o Smiley Critic que você gostou. Eu particularmente no Catnap, não só porque ele é todo esquisito e tal, mas também por causa do fato de ele poder mudar de forma, ter o gás vermelho e ele é roxo. Só que no final você vai entender. Ele entrava fora daqueles muros, no mundo lá fora, e o grito de agonia mostrou que ele nunca descobriu. Seguindo mais lá e pouco, nunca com aquele mais grito saiu. em sua memória, percebeu que ali estava a entrada para a Playcare, o berçário da fábrica Playtime. Era um teleférico. Cara, parecia um OVNI gigantesco. A viagem parecia curta, mas o protagonista não estaria sozinho, acompanhando na tela de uma televisão antiga, legal e tal, mas não no pacu gigantesco daquele trambolho. A voz de exalava tudo aquilo que um homem de sua alienígena. posição se propôs a ser. Sonhador, charmoso e filantrópico. Elliot falava com orgulho da mais nova criação da fábrica Playtime, o orfanato local, o berçário, a Playcare. Um santuário dedicado a garantir o sorriso de todas as crianças que ali pisassem. Pena que eles todos enganaram, mas dos verdadeiros terrores que ali encontrariam nas mãos dos terríveis cientistas e doutores empenhados em criar experimentos vivos, tudo por ganância. Mas ainda... Eu vou ficar pausando muitas vezes, gente, porque como hack eu não posso deixar o vídeo hoje, não. Mas tem um negócio, né? As crianças que moravam no berçário, se não viravam experimentos, que eram experimentos os menorzinhos e os maiores e tal. Acho que as crianças viram os bigger boys. Mas se as crianças não viravam experimentos, viravam funcionários. Sim, algo era certo. A vista olha que negócio estranho, cara. Mas que eu falo que isso é um berçário? Uma enorme porque não é, na verdade, né? Isso aí, na verdade, uma creche, mas tudo bem. Vilarejo que explicava os pequenos Smiling Critters, experimentos vivos. Mob falou que era uma creche, mas tudo bem. Nasceram, acho que o Bambam ia bater na porta a ligação de Wally interrompeu né? o semblante boquiaberto do protagonista e os deu novas instruções. Ao centro da Playcare era avistado um grande conjunto de estátuas e na base se encontravam escadas que iam por baixo delas. O caminho levaria o protagonista a uma espécie de quarto secreto conectado à Playcare inteira e uma chave especial para abrir uma porta que estava ao lado esquerdo onde que o trouxera até ali. O lugar para onde o olho apontava levou o protagonista até a zona de produção de gás. Esse local, o Wally dizia ser o coração maligno que pulsava por dentro de toda a Playcare. O tal gás produzido dentro daquela zona era chamado de a fumaça vermelha. A máquina não estava funcionando como o Wally queria que... Lembra aquele uma curva do molusco que se chama The Rat Mist, se eu me engano. Um flocão com a neva, tá aí ó, a origem do negócio. E assim o protagonista deveria lidar com o sistema de segurança da máquina de gás para fazer com que a produção da substância fosse levada para o tubo da esquerda. Vasculhando mais o ambiente, o protagonista encontrou uma nova fita VHS, dessa vez verde. Ela falava sobre o tal GrabPack 2.0, mais novo e melhorado protótipo, com cabos que alcançavam maiores distâncias, um sistema capaz de trocar rapidamente as mãos do GrabPack e um sistema propulsor de
de ar para amortecer grandes quedas. Então, atualizando seu equipamento, o protagonista também recebeu uma nova mão, uma mão na cor roxa. Mal vi a hora para testar essa nova peça, capaz de saltar em plataformas específicas, o que o ajudaria durante suas explorações. Como pensou, o novo Grab Pack o ajudou a realizar esse novo quebra-cabeças, mas logo quando a máquina de gás estava novamente ativa, alguém de repente cortou a energia, interrompendo todo o processo. Olhe rapidamente, desesperadamente ligou para alertar o protagonista dessa situação e que para contornar isso seria necessário pegar uma nova chave lá na estátua para entrar na casa Home Sweet Home, o lar docilar. Dentro dessa mansão Home Sweet Home estaria o gerador de emergência. Era lá que as crianças dormiam e passavam a maior parte de sua vida. Era assustador ter que ir até um local cheio de memórias devastadoras. Com a energia desligada, toda a Playcare havia sido tomada por uma escuridão sinistra, quase pesada. E dentro daquele clima funesto, o protagonista deveria seguir até a Home Sweet Home. Entrando então pela porta da frente da antiga mansão, algo inesperado aconteceu. Acidentalmente, o protagonista inalou parte daquele gás vermelho, a fumaça vermelha, quando entrou dentro da casa. Não deveria ter fumaça vermelha ali, o que estava acontecendo? E agora, sem proteção, sabia que estaria suscetível aos efeitos misteriosos da substância. Inicialmente, os efeitos eram imprevisíveis, até que percebeu estar dentro de um labirinto cheio de corredores assustadores. Era uma espécie de... Calma aí. Quem já viu aquele meme do dragão, então? Tá mostrando essa música 8 bits. Ou melhor, um pesadelo. Interrompendo o silêncio, uma antiga fita gravadora repetia uma antiga reportagem sobre um terrível e macabro incidente envolvendo o próprio Elliot Ludwig. No relato, diziam ter descoberto um corpo de um infante nos aposentos de Elliot, e as condições eram degradantes e assustadoras. A companhia Playtime tentava burlar a situação ultrajante, afirmando por porta-vozes que o caso era uma tentativa de manchar o nome de Elliot com um fato terrível. Eu poderia ter resumido essa parte aí, hein, Bruno? Tipo, basicamente, encontraram um corpo na casa do Elliot e de lá o nome dele ficou sujo. E a Playtime então anunciou que ele limpou o nome do Elliot. Dava pra resumir? Naquele ponto, como contava a notícia, mesmo com a proclamação da inocência de Elliot, seu nome estaria para sempre manchado. E foi nesse momento que fortes barulhos ecoaram pelas velhas paredes de madeira. O protagonista não estava sozinho naquele pesadelo. Seguindo aquele caminho tortuoso, ele acabou sendo levado para um quarto onde se encontrava uma nova fita VHS chamada Bem-vindo a Playcare. Como gravado em seu nome, a fita se iniciava com um lembrete de boas-vindas aos novos funcionários da Playtime, tanto os inovadores da ciência quanto os conselheiros da Playcare. Rapidamente a mensagem se contorceu e mais parecia um lembrete da consciência pesada daquele antigo funcionário da fábrica que anos depois retornava ao seu local de trabalho. Eu não tinha nem percebido o rosto, só vou perceber mais pra frente, mas olha esse negócio macabro. Não seria com abraços e perdões que seriam recebidos. Cara, eu tava querendo ver o Hug de volta, mas isso aí já foi de bom grado. Com seus abraços. Não é um Hug, mas tá bom. Aquela, meus amigos, pra quem não sabe, esse aqui não é um Hug, não de verdade. Isso aqui é o Hug no pesadelo. É o protagonista, é o pesadelo do protagonista reagindo no sonho que o Catnap pôs ele pro Hug aparecer. Esse não é um Hug de verdade. E como em um verdadeiro pesadelo, um Hug de olhos escurecidos saiu de dentro da televisão, como um verdadeiro demônio que iniciaria sua perseguição. O protagonista, assustado, soltou um grito que jamais ecoou pelas paredes. Fugiu em desespero pelo à sua frente, sua única opção, mas não havia saída para aquele pesadelo, sem opções para correr. Vendo o pesadelo chegar a cada vez mais perto, fechou os olhos e sentiu que foi capturado e devorado. E de repente, sem saber que tipo de sonho era aquele, o protagonista levantou em um quarto dentro da mansão Home Sweet Home. Assustado, resolveu que deveria continuar em frente. E explorando a mansão, percebeu que era como se uma tempestade de facas tivesse atingido um local abandonado. Por um buraco no chão, encontrou uma passagem que o levou até um piso inferior. Coisa engraçada, tipo, eles atacaram a creche, mas não atacaram uma criança. As crianças ficaram todas vivas. E onde elas estão agora? Elas não conseguiram pegar o bondinho sozinhos.
Eu acho. onde repousavam dois itens muito interessantes que prometiam lhe Eles não proporcionar atacam as grande crianças, eles ajuda no nunca futuro. atacaram. O primeiro E era nunca vão um atacar. kart automático de brinquedo que podia ser ligado para que ele O acelerasse kart velozmente, destruidor. removendo obstáculos pesados à frente. E claro, A máscara algo de ainda gás. mais pivotal em sua luta pela sobrevivência. Mais Uma importante. máscara de gás que prometia filtrar a fumaça vermelha. É. Agora um pouco mais protegido e confiante, resolveu explorar a casa, mas rapidamente o desespero voltou a atingir sua mente, Ai. fazendo seu coração Maninho. quase explodir em arritmia Esse Snap tá girando descontrolada. sobre mim Ele agora. avistou Catnap, que perambulava pela escuridão Bicho da magrelo, né, Homestead gente? Home. O protagonista não sabia se havia sido notado. Você vê no Seu vídeo do inimigo Big com Hack certeza antes, vocês vão andava ver que ele é magrelo espreita. mesmo na forma Sabendo normal do dele. perigo iminente, Parece precisava que ele não reencontrar comeu as nada baterias mesmo. para religar um Nem painel de experimento energia, nos mas humanos, nada. inesperadamente, durante Não, essa sua com exploração, funcionários encontrou no dia alguém do que o motim. deixou chocado. Diante dele estava Kissimice. Kissimice, apesar de tudo, não respondeu Com seus certeza, mas eu chamados. acho que Parecia esse... estar perdida Eu em não seus sei, ela próprios parece mó... pensamentos. Ela parece Sentada boa, tá em ligado? uma cama, olhava o que parecia ser um antigo retrato de quando Esse é muito talvez fofinho, ela não ainda ataca, não fosse faz uma nada, ela só criança fica ali. normal, antes de Ela todo só aquele existe, pesadelo em sua só tá vida existindo. começar. Enquanto explorava o curioso recinto, o protagonista encontrou uma nova fita VHS. Enquanto ele E não na pegou? gravação, Ah, tá. as crianças da Playcare comemoravam o último dia de uma criança chamada Samuel Lee, que seria adotada. Samuel havia sido selecionado por Dr. Wright, e isso era um motivo de celebração para todos. Samuel provavelmente sonhou em deixar aquele lugar, acreditando que encontraria uma família para cuidar dele, o que motivava muito das crianças a continuar dando o seu melhor para um dia elas serem as adotadas. Não foi o que aconteceu. Eu acho que esse tal de Samuel Lee não é mais um ser humano. Com nenhuma delas. Pobre Samuel. Talvez houvesse justiça naquele comportamento vingativo de todos os experimentos, afinal. Talvez eles não estivessem agindo como predadores, e sim buscando vingança. Mas não ficou claro que Kissimice seria esse Samuel, ou seria outra criança. Ou ele estava lembrando desse Samuel, estava muito confuso. Era melhor não pensar nisso agora. Vasculhando com cuidado cada canto daquela mansão, o protagonista religou a energia central finalmente, permitindo avançar por outras salas do local. Em uma delas, encontrou até mesmo um novo tipo de ferramenta para o Grab Pack. Era uma espécie de torreta montada, feita para resolver quebra-cabeças específicos que seu Grab Pack convencional jamais seria capaz de alcançar. Com novos quebra-cabeças vencidos e a energia do Home Sweet Home restaurada e com a passagem para fora aberta, era hora de encerrar a estadia naquele local sinistro e voltar para as tais estátuas da Playcare. Preparado para seguir seu caminho, em um grande susto, acabou sendo atacado, mas não por Catnap, e sim por Kissimice. Ela parecia ter certas dúvidas a respeito das intenções do protagonista, mas, por sorte, Pop, de maneira inesperada, apareceu na mesma hora para intervir, e Pop finalmente o explicou o comportamento de Kissimice. Ela ficava muito tensa quando estava dentro da mansão Home Sweet Home, e explicou que fora Ollie que a guiou até aquele encontro com o protagonista. Pop tinha parte de seu rosto de porcelana rachado. Se o protagonista tivesse que chutar, ele diria que ela havia se machucado devido ao acidente de trem, mas não tinha certeza se ela estava durante o acidente ou se pulou do trem antes do trem colidir. Mas, de qualquer forma, finalmente retornou e ao lado dela estava Kissimice, a acompanhando como uma verdadeira guardiã. Que aliança inesperada. Ali, por mais que tivesse sido atacado momentos antes, estar na companhia daquela imensa Bigger Body dava àquele antigo funcionário uma renovada sensação de segurança. Então, enquanto subiam por uma plataforma móvel, Pop finalmente se explicou por não ter permitido a fuga do protagonista pelo trem da Game Station. Ela dizia que nunca foi uma inimiga e que não tinha intenção de enganá-lo, mas que as coisas que aconteceram dentro da fábrica eram muito maiores do que todos eles e que ela precisava de toda a ajuda que pudesse contar. Travavam uma grande guerra contra um monstro original, um monstro responsável por todo aquele circo de horrores e responsável também por prender Pop em sua prisão. É lógico que ela falava do protótipo, o experimento 1006. No topo da Playcare, na área do Sky Dome, puderam religar a energia de toda a Playcare, trazendo de volta a luz para aquele cenário que havia sido tomado pelas trevas, o que os ajudaria naquela incursão. Pop, então, voltou a explicar que àquela altura, o protótipo já estaria bem ciente dos movimentos do protagonista e que não o deixaria mais escapar e o mataria da primeira
primeira oportunidade. Não havia outra escolha. Eles precisavam destruí-lo. E aquele funcionário, por mais que estivesse com o corpo ferido, sentindo um cansaço gritante em suas pernas, havia realizado feitos inacreditáveis. Derrotou tanto Huggy Wuggy quanto Momo Long Legs, sobreviveu até mesmo contra Catnap e, é lógico, libertou Pop de sua prisão. Ele era a pessoa que Pop havia esperado por tanto tempo. Terminando sua breve história, eles se despediram. Pop acreditava que nem ela, nem Casey fariam frente a Catnap e que caberia ao próprio protagonista a missão de vencer aquele que era o último obstáculo montado pelo protótipo. Assim, elas voltaram para a plataforma superior enquanto Ollie se preparava para entregar novas informações. Ollie informou o protagonista que precisariam retomar o plano original, aquele de religar a força da zona de produção de gás. Para isso, então, precisariam pegar um cabo de força na porta da mansão Home Sweet Home e religá-lo na estátua central da Playcare. Com a energia de reserva da mansão, haviam religado apenas parte da energia necessária para religar a tal zona de produção de gás. Precisavam de muito mais poder de energia. Precisaria agora repetir o mesmo processo em pelo menos mais um dos demais prédios da Playcare, que contavam com esses edifícios: a escola, o parquinho, o escritório e a loja de brinquedos. Ollie então sugeriu que o protagonista começasse pela escola, já que Catnap não costumava andar muito por aquele lugar, e assim seria o lugar mais seguro para começo. Seguindo as dicas de Ollie, o protagonista deveria se apressar para religar a energia reserva da escola, para assim conectar o cabo de força à base das estátuas na região central da Playcare. O problema era que o protagonista não estava sozinho. Um novo experimento se revelou em sua frente. Um experimento chamado de Senhorita Delight. Um tipo de professora que vagava por aquela escola bizarra e assombrada. Tempos atrás, a Senhorita Delight vagava junto às suas irmãs no meio daquele lugar a fim de supervisionar que nenhum estudante deixasse suas cadeiras antes que o sinal do intervalo tocasse. Mas naquele momento, Delight era a única irmã viva e falava pelos alto-falantes da escola, comentando que reconhecia o protagonista, que conhecia bem aquele rosto do antigo funcionário, alertando para sair daquele local imediatamente, já que Catnap não ficaria feliz de vê-lo ali. Isso era uma última chance para que ele vivesse. Mas algo que Delight disse mexeu com a cabeça do protagonista, como ela o reconhecia. Se ela trabalhava dentro da escola da Playcare, isso significava que o protagonista já esteve dentro da creche, já foi uma criança como aquelas outras. Será que o protagonista era um funcionário brinquedo? Não pode... Ai, cara, não consigo não rir desse do nosso bonequinho feito esse bonequinho estranho. Na verdade, se eu pensar, a Delight, ela é... A Delight, no caso, a Delight, ela é um experimento. Então, ela pode ter sido um funcionário. Ou pode ter sido uma criança. Mas como a gente é outro funcionário, então ela tem que conhecer a gente. Já que a gente trabalhou na mesma fábrica e tal. Pensar nisso agora. Ela poderia Não, simplesmente também, lembrar dele como um funcionário. Devia ser isso. Não era possível que o protagonista já estivesse preso na creche como outros no passado. Explorando mais e mais, o protagonista acabou esbarrando em uma outra fita VHS da cor amarela. Parecia ser a voz registrada da própria senhorita Delight. Alguém havia proibido de encontrar as crianças, pois, se entregando em suas risadas malignas, Delight revelou que, caso assim conseguisse encontrá-las, mataria todas. Por que escolas têm que ser assim tão macabras, pensou o protagonista. Entretanto, algo inesperado e assustador aconteceu. A própria senhorita Delight surgiu em sua frente quando tentava religar o sistema de energia, destruindo o gerador com uma marreta, apenas para logo iniciar uma perseguição intensa. Seus movimentos eram bizarros e estranhos, pois aquele peculiar experimento na forma de uma professora parecia não se mover, contanto que fosse iluminada por luz. Nas sombras, seus passos eram desengonçados e mancos, talvez resultado de seu corpo decrépito. Devia fugir da sua fúria mortal e religar a energia da escola, mas quase foi encurralado pela senhorita Delight, mas com sua experiência, foi capaz de derrubá-la ao fechar uma porta automática em sua cabeça. Vendo seu corpo esmagado, não pôde deixar de se arrepiar ao olhá-la de
perto. Em pensar em quanto sangue essa criatura horrenda já havia derramado, estava de certa forma aliviado que finalmente pôs um fim em sua caçada. Mas havia outros problemas para se lidar. Não querendo falar nada, mas tipo, Bruno, uma coisa que eu percebi. Não uma dica, né? Na verdade é uma coisa que eu tinha percebido mesmo. Você fala, tipo, tudo isso que eu tinha derramado. Você poderia também estar insinuando o tanto de sangue que ela acabou de derramar depois de ser morta. Ou seja, o sangue que escorreu dela. Respirando de forma eufórica com a perseguição que quase terminou com sua vida, o protagonista voltou a sorrir quando encontrou uma nova mão de Grab Pack. Era um novo equipamento para aumentar seu arsenal contra aqueles malditos seres. Era uma mão alaranjada, capaz de disparar projéteis de luz como se fossem sinalizadores. Se perguntava qual tipo de efeito essa luz faria contra os experimentos brinquedos. E por que uma creche precisava de sinalizadores de emergência em um Grab Pack. Seguindo então seu caminho, o protagonista se encontrou no meio de um cenário cavernoso. Estava a muitos metros, talvez até mesmo quilômetros abaixo do solo. Era até difícil imaginar quantas vidas se perderam naquela realização da construção daquela estrutura colossal. E para quê? Ninguém poderia responder essa pergunta. Interrompendo sua admiração da vista, encontrou uma nova fita VHS, dessa vez da cor laranja. O registro contava uma conversa casual entre antigos funcionários de vozes reconhecidas. O que eu ia falar, se você pensar num ponto, a gente tem o Rich, que ele foi promovido, não, ele tava trabalhando e tava no capítulo 1, no capítulo 2 ele foi rebaixado por ficar reclamando, no capítulo 3, que é esse nosso, ele aparentemente teve uma promoção e tá por assim, mas se você pensar num ponto, por que o nosso protagonista saiu da fábrica? Daí vem uma coisa interessante, e se Richard recebeu promoções, chegou na parte mais superior da Playtime, e ele, descobrindo tudo isso, decidiu só vazar, mas depois de 10 anos decidiu voltar. É claro que isso é só uma teoria bem ridícula ainda, zero chance, mas pode ser que seja o Richard. Pode ser também, né? O irritado Rich e seu superior, Stu, e que já planejava sua aposentadoria e que pretendia oferecer seu cargo futuramente ao próprio Rich. Será que o Rich conseguiu ser promovido finalmente? Imerso em pensamentos, prosseguiu seu caminho, saltando por diversas plataformas suspensas com seu Grab Pack roxo e resolvendo vários outros quebra-cabeças com o sistema de torretas. Então, o protagonista chegou o momento que sabia que aconteceria. Ele se encontrou com Catnap, seu PC. Peraí. E o Catnap? Não, esse aqui não é o Catnap. Nem é pau ser o Catnap. Isso aqui, pra quem não sabe, é uma homenagem, entre várias aspas, que o Catnap fez para o experimento 1006. Beleza. Que o Catnap fez para o 1006. Que tem pedaços quitters menorzinho. Aparentemente tem o PJ ainda, tem o esqueleto humano e tal. É uma bagunça esse negócio. É basicamente isso. Mas por sorte o avistou ao longe enquanto se escondia em cima das plataformas suspensas. Mas já conseguia ver aquela criatura. Catnap havia se direcionado para um altar feito de brinquedos, e aquilo o arrepiou. Era um altar feito em homenagem ao seu salvador, uma homenagem feita para o próprio protótipo. Mas o que aconteceu em seguida foi o mais assustador. Enquanto saltava silenciosamente, percebeu que Catnap havia desaparecido no instante em que quebrara aquele olhar fixo e vigilante ao experimento. Preocupado de onde estaria Catnap, resolveu seguir em frente após aquela visão sinistra e apavorante. O protagonista acabou encontrando uma passagem que o tirou daquele subterrâneo cavernoso, mas para voltar até a Playcare, teria de seguir caminho pela Playhouse, o parquinho, o lugar perigoso que Ollie havia pedido para evitar inicialmente. Não sabia por quê, mas sabia que iria descobrir em breve. Uma nova fita VHS que encontrou comentava sobre um novo experimento que agora, após tantos testes, se mostrava mais estável. Esse experimento era catalogado como o experimento 1322, sem muitas outras informações associadas a ele. O relato dizia que 1322 havia sido retirado da Home Sweet
Smart Home antes que as luzes tivessem sido apagadas. O pesquisador que registrou toda a situação acabou interrompido por uma criança chamada Joseph, que mesmo no horário de dormir, bateu na porta de sua sala, perguntando sobre o sumiço de seu amigo Kevin. O pesquisador, para acalmar a criança, comentou que Kevin estava muito doente e que agora estavam tratando em um local adequado, confiando então que Joseph seguisse sua rotina na Playcare, avisando que tudo ficaria bem. Pode dormir tranquilo, Joseph. Pode dormir tranquilo. Experimento 1322, por enquanto, o experimento com o maior número até agora. Antes, Mom Long Legs, o experimento 1222, era, de longe, o mais distante em termos de número. Será que existiram ainda mais? Interessante, vocês perceberam uma coisa? Todos os experimentos que realmente são bigger bodies que a gente encontrou, bigger body, só vem depois de 2006, o que significa que quando a Pop quis dizer original, ela poderia ter insinuado que o Messias foi o primeiro bigger bodies. 100 experimentos que nasceram nessa creche doentia. Assim que entrou no local, ele entendeu tudo. Em sua frente estava um Smiling Critter, um pequeno Smiling Critter. Ele estava vivo. Não era para todos estarem mortos. Olha, acreditava que todos haviam sido mortos. Mas a criaturinha não estava lá para saudá-lo. E antes que pudesse lhe dar um abraço mortal, um disparo de uma luz sinalizadora com um Grab Pack laranja foi capaz de afugentá-lo. Diferente de Catnap, os outros Smiling Critters eram bem pequenos. Seriam eles considerados os verdadeiros Smiling Critters ou apenas versões menores de experimentos originais, como o caso dos próprios mini-hugs? Talvez uma pergunta que pudesse pensar depois, pois os atacavam em bando ao emergirem de pequenas fendas rachadas do prédio e precisavam ser afastados como sinalizadores do Grab Pack. Será que os funcionários da creche antigamente precisavam espantar os Smiling Critters com isso? Era para isso que o sinalizador existia? Isso era uma loucura de se pensar. Mas avançando em seu caminho para um andar subterrâneo dentro do próprio parquinho, o suspense aumentava muito enquanto ele vasculhava aquela área que mais parecia um complexo transformado para guardar prisioneiros. O que haviam feito com aquelas crianças? Mas foi então que o horror se formou à sua frente, quando encontrou o que estava preso, acorrentado diante de si. Era Dog Day, o verdadeiro Dog Day. Ele estava sem a parte inferior de seu corpo. Aquela visão era assustadora, mas Dog Day falou com o protagonista e o explicou que aquele era o reino de Catnap e aquele era o resultado daqueles que iam contra sua vontade, aqueles que eram considerados e chamados de hereges. Os pequenos brinquedos os seguiam para evitar serem os próximos punidos e como pagamento eram alimentados. A verdade era que Dog Day e os verdadeiros Smiling Achei nesses alimentados, só nesse negócio, tipo, em troca eles eram alimentados. Só nessa ideia, a gente sabemos de onde o Dog Day perdeu suas pernas. Se não foi o Catnap que tirou as pernas do Dog Day, o que é mais provável, eu acho que sabemos o que as pernas dele viraram. Provavelmente é comida. Critters tentaram lutar contra o controle do protótipo, mas aquilo foi o que sobrou dele após a luta, enquanto o restante acabou sucumbindo um por um em um violento conflito. Isso explicava as ruínas que a Playcare se tornou. Dog Day já havia perdido todas as suas esperanças. O líder dos Smiling Critters já não conseguia mais lutar, havia perdido sua liberdade, havia perdido sua família. Mas aquele sobrevivente à sua frente, ele sim podia parar aquilo que Dog Day começou. Mas antes que suas palavras pudessem ser absorvidas, Dog Day de repente entrou em desespero ao ouvir os pequenos Smiling Critters se aproximarem como uma horda. Em uma cena grotesca, aqueles pequenos e falsos Smiling Critters entraram dentro de Dog Day em uma cena pavorosa, como verdadeiros parasitas, vermes, e passaram a controlar o corpo de Dog Day, forçando a caçar o protagonista. E aquilo foi algo real, mas era digno de um pesadelo. Sobrevivendo a essa perseguição alucinante, com o coração disparando em suas costelas, o protagonista foi capaz de deixar o pobre e infectado Dog Day para trás, sentindo uma pontada de remorso em seu peito. Fugiu do parque. Falar agora
Não, vai pra Kim, então, frente. de uma vez por todas, e finalmente voltou ao berçário. E Ollie já estava entrando em contato. Ollie comentou da vida pregressa de Catnap, antes dele se tornar um experimento, Antes de quando ser ainda Catnap. era Theodore Granville, um menino de 7 anos de idade que morava na creche. Ele comentou sobre um antigo acidente que ele havia sofrido quando... Pra quem não sabe da história, Theodore Grumble, que é o Catnap, ele não virou um experimento sem opção. Ele quis ser o experimento. Ele quis se tornar um experimento. E que como acabou sendo salvo pelo próprio protótipo que foi capturado nesse evento. A situação que fundamentou a adoração de Catnap em 2006, quando o protótipo salvou a sua vida. O alertando sobre o risco que Catnap oferecia, Ollie avisou o protagonista que agora ele precisava passar para dentro do escritório dos conselheiros e que lá dentro seria capaz de retransmitir a energia do prédio para finalmente a zona de produção de gás. Dentro do escritório de conselheiros foi recebido por um outro prédio alagado por um ar sinistro. Catnap vagava pelo recinto de forma silenciosa. Você percebeu o que a Catnap fez agora? Vou deixar um trecho do vídeo do Big, onde aparentemente o Catnap ele fez isso por causa desse mini Buson Bunny. Basicamente, ele esperou o Buson Bunny, esse que aparentemente estava vivo, cair por causa do gás, e depois disso ele foi pra cima. Caça, sem revelar sua presença, lógico. Uma nova fita VHS registrava o encontro de dois pesquisadores que realizavam testes de bateria em Catnap. Os testes deveriam ser realizados pelo próprio Harley Sauer, o doutor, mas naquele momento ele se encontrava ausente por motivos misteriosos. Talvez trabalhando com outro experimento? Para aumentar o mistério da situação, àquela altura a fábrica já procurava um substituto para o doutor. Então, prosseguindo o relato, o pesquisador comentou que aquele já era o 4º ano de Theodore Granville em seu novo corpo, e muitos progressos haviam sido alcançados. No início, os Smiling Critters não estavam sendo bem aceitos pelas crianças da creche, mas aquilo já havia sido mudado, e tudo parecia correr bem. Catnap respondeu de forma ameaçadora, falando sobre o protótipo que salvaria a todos eles. O pesquisador então reafirmou que o protótipo estava preso em um laboratório muito longe dali, e que Catnap jamais o veria novamente. Pensar por um ponto, ainda bem, né? Uma coisa que também eu acho que é uma teoria, que o Catnap, ele deu mais certo, ele foi um dos experimentos que deram mais certo, porque ele quis ser o experimento. Só um acréscimo aqui, Bruno. Avançando pelo local, as pistas pareciam escondidas demais, mas podia explorar e ver o nome dos antigos responsáveis por coordenar aquele sinistro berçário, como o Eduardo Gala, que era o chefe da loja de brinquedos, e Maria Eduardo Gala parece uma brasileira, né? da escola. Será que conhecia a irmã da Light? Apesar de tudo, o protagonista sentia que eles não eram importantes, pelo menos naquele momento. Foi lá, então, no escritório, que ele encontrou a própria chefe da Playcare, como ele já sabia antes. Importante. Stella Gramber, ela é uma personagem um pouco importante. Encontrou uma outra fita VHS, dessa vez Se não me engano, é do cor-de-rosa, Theodore e se lembrou da Não. primeira fita VHS sobre Stella Gramber que encontrou pouco antes de encontrar Hubby Capítulo 2 não em uma teve entrevista da que ela Stella Gramber, dizia mas que teve do ele Richard. jamais crescer. Porém, esse vídeo era um registro de uma Quê? tentativa de adoção Não. por parte do casal Hartman, que desejava trazer para seu lar uma criança chamada Jeremy. Porém, havia acontecido um imprevisto estranho, que nem mesmo Stella Gramber, a diretora da creche, soube explicar. Passando por outros Eu acho que a Stella Gramber, ela não sabia desse negócio de experimentos. O protagonista Não avançou sabia pelo escritório. que eles viraram Finalmente, experimentos terminou e de tal. religar a energia do prédio para que Tudo bem. pudesse seguir a missão dada por Ollie, sempre sabendo o perigo que se escondia à espreita. Quem era o Até perigo? então, Era o gato? inevitável aconteceu. Foi quando o perigo o encontrou. Catnap, escondido em um dos corredores do escritório, o atacou de forma súbita, e o impacto retirou... Vou ser sincero uma coisa do jogo. No capítulo 1 e no capítulo 2, os jumpscares eles não eram legais. Mas, eu não sei por você, mas eu acho que no capítulo 3, os jumpscares, pelo menos o som, ficou bem da hora. Eu achei legal, pelo menos. Não achei legal tomar o susto, mas eu achei legal o som do jumpscare. Sua máscara filtradora de ar, fazendo o protagonista ingerir a fumaça vermelha. Antes que pudesse perceber, os efeitos novamente o levaram a um sono profundo, dentro de uma realidade submersa de sonhos e pesadelos. Estava no meio de uma estrada cercada por uma densa na entrada do floresta. Playtime. O caminho, caso seguisse ela em é tão frente, grande o levaria direto que para dá os pra ver de portões da longe, fábrica Playtime. só a E de entradinha dela. repente um flash. E agora
era levado para o salão de entrada da fábrica, onde É, onde o conheceu Huggy fica. Huggy como um experimento É, não é vivo. exatamente o Huggy que Essa fica, mas é uma porta alucinação não atrás tinha do fim, Huggy. e a voz de Bob parecia marcar Tá? sua Vai mente aparecer até a sobre os garra ali. terríveis acontecimentos que marcavam aquele lugar. É, vai Uma aparecer a visão garra aí. assustadora que chocou seu espírito intimamente. Porém, o efeito pareceu ter passado graças ao toque do telefone que o chamava ao longe. Era Ollie. Teria ele conseguido restabelecer contato finalmente? A esperança de ter alguma nova Provavelmente direção foi não. rapidamente quebrada quando Você vai a entender voz que. Vai entender sinistra porque e provavelmente não. gélida do outro lado rompeu o silêncio com calafrios de morte. Era Catnap. Catnap Cara, mas o falava Catnap com ficou ele muito do da outro hora, né? lado, Combina com e um a bicho de criatura terror, tá ligado? exigia Eu que o achei muito da hora protagonista agora o deixasse a Catnap. Playcare imediatamente. Hã? Caso não fizesse, o mataria sem nenhuma Calma aí, gente. Meu irmão mostrando tipo de pessoas nas férias. piedade. Assustado com o que Ah. acabara de ouvir, sabia que não podia parar agora. Então, Falou. retomando até a base, escondida debaixo das estátuas no centro da Playcare, o protagonista redirecionou a energia dos escritórios dos conselheiros para aquele E lugar, aí, assim como havia foi. sido feito antes. O processo foi repetido utilizando um cabo de força que saiu do próprio Sky Dome, aquela plataforma superior ou o domo superior. Ollie estava contente, pois agora tinha uma energia Ou suficiente. seja, a foto e aqui com Smith isso, provavelmente já estavam finalmente descendo conseguiram nessa energizar hora. uma enorme bateria que serviria para religar a zona de produção Bateria de pequena, gás. né, gente? Mas por que isso era tão importante? Tão O pequenininha essa protagonista começou a bateria. ficar desconfiado. Voltando então para a Por que máquina será? produtora de gás, o protagonista estava enfim com uma bateria forte o suficiente para fazer a máquina funcionar. Mas havia um enorme, um grande, imenso problema. Catnap também estava lá. Tamanho do E bichão. dessa vez não iria mais observar sua presa à Deixa eu ver se vai distância. mostrar o Catnap. Estava na hora de caçar e cumprir a sua promessa, já que o protagonista não deixou a Playcare. Aqui. Na primeira fita que fala, que fala sobre aquela menina que virou a Mommy, você vai perceber que ela fala que no pesadelo a menina descreveu que viu uma criatura sem cor, né? Que é basicamente uma criatura cinza. Que cor que o Catnap está agora? Vocês vão pensar que é azul e tal, mas se vocês prestarem bem atenção aonde ele tacou o sinalizador, vocês vão perceber que na verdade ele está sem cor. Além de puro osso, né? Vocês vão ver aqui, ó, tem as juntas aqui e tal. Juntas do dedo, as garras. Aqui tem a junta do braço. A cabeça dele toda torta, né? A bocona dele chega até aqui. As pernas tudo esquisito lá atrás. Mas o principal é que ele tá sem cor. Ou seja, dá pra entender que a menina que virou a Mommy no pesadelo, como ela descreveu a bicha sem cor, acho que ela tava se referindo ao Catnap nessa forma em específico. Não nessa forma, desse exato jeito, mas uma forma que tem. É uma forma sem cor, mas que era assim um Catnap. Porque se pensarem, ele pode mudar de forma. Eu não sei se isso é ele mesmo, ou se o gás que ele solta não fez a gente dormir, mas fez a nossa mente pensar que o Catnap está assim. Eu não sei se é isso. Mas é muito interessante que eu percebi isso no outro vídeo que eu vou deixar na descrição ou no comentário fixado, que é o vídeo onde o Big hackeia o Pop 3. E vocês vão perceber um detalhe muito interessante na luta contra o Catnap. Que provavelmente o Bruno não vai mostrar a luta inteira, mas basicamente, quando o Catnap aparece na animação que ele puxa a escotilha, vocês vão perceber que ele tá na forma normal. Na forma normal, se você hackear o jogo, você vai poder ver o corpo dele inteiro. Mas a mão verde já tava grudada nele antes mesmo da gente colocar a mão verde nele. Só, Assumindo então uma uma forma viagem. monstruosa, Catnap esticou Caramba, a não pele achei que ele de ia seu tomar um corpo jumpscare. de uma forma O bizarra, Catnap é parecendo fofo de sair de um lado, filme mas de terror. nessa forma E não. agora estava mais esquelético do que nunca, muito mais monstruoso que da Ele última não vai vez. acertar, né? O Já protagonista era. ficou desesperado. Os tiros sinalizadores agora eram inúteis contra seu grande Cara, corpo, são dos forçando o que... protagonista a correr Ai! com tudo que tinha. As chances São dos estavam que do dentro de um Catnap, elevador eu não sei se é uma industrial pra e todos, foi mas do pra lá Catnap que em ele correu específico é com muito da hora. toda a sua garra. Aí, ó. Catnap, porém, era
ágil Aí que o ele é todo seguiu sem pela cor, tela ele é branco, gradeada. No cinza, andar mais de ou menos. cima, com um Mó da pouco mais de hora. calma, encontrou uma Dá pra... nova fita VHS. Dessa Engraçado, ele vez, deu tempo da de cor ver a preta. fita, né? E ele já Ainda. sabia o que podia esperar dessa cor de fita. Esse relato contava uma conversa entre os A próprios fita cinza sempre é criadores do dos Bigger 2006, pra Brothers, quem não sabe. Harley Sauer e Não o sempre, a maioria das vezes, eu e acho. agora descobrimos ter Capítulo 2 de novo, diferentes não teve vozes de nada sobre o diferentes 2006, figuras não que eu me conhecidas lembre. devido à sua peculiaridade corporal. Veja só, nesse relato foi dito que a cada dia, a cada novo experimento realizado no corpo do 1006, a cada nova cultura, a cada nova descoberta entendida pelos pesquisadores com seu corpo, o protótipo descobria algo novo dentro de si. Era como Eu recomendo você, eu não sei se a Mob já lançou a fita ou se alguém já lançou a fita em tela cheia, mas eu recomendo vocês verem, vocês vão perceber uma coisa, o 1006 não tem uma voz fixa. Ele, uma hora ele tá com a voz da Pop, depois a voz da Momo, daqui a pouco a voz do Catnap, depois a do Dog Day. Ele vai alterando de voz, porque como ele ainda é ele é um protótipo, ele não tem uma voz fixa, ele não tem uma forma fixa. Então ele fica meio alternando de voz. Provavelmente o corpo dele deve ser uma mistura, uma gambiarra que deu certo. se prometesse. Inclusive, ele pode ser o retribuir primeiro dessa mesma experimento que ele gentileza, parece um robô de verdade. eventualmente. O Porque protagonista por causa queria desse saber negócio, tipo, mais, eles são mas não tinha protótipos. ideia do que aquilo significava. Então dá a entender Explorando isso. o local, o protagonista Ele entrou em vai uma parecer sala um secreta. robô, basicamente. E Oli pareceu ter sido Dá a capaz de entender. estabelecer contato por um computador central nessa sala. A sala possuía alguns painéis de energia que precisavam ser Ah, religados com baterias Caramba, que essa estavam daí eu não soltos pensei, pela não. área. Nossa, Havia Bruno, armadilha deve de ser gases longe, em cara. locais estratégicos que poderiam ser ativados pelo protagonista para impedir a chegada de Catnap. Porém, a situação não estava das melhores, pois a sala estava infestada pela fumaça vermelha. O gás vermelho expelido pelo próprio Catnap, e assim a mente do E aonde o Catnap tá vindo, você atira com a... Você atira com a mãozinha laranja no corredor. protagonista O estava Catnap que não afitada. sumir Era quando como você se atira a estivesse cercado luzinha. por O que não diversos sumir é o de Catnap. verdade. Ao menos poderia utilizar seus tiros sinalizadores para descobrir qual era O que sumir é o experimento falso. real. O protagonista lutava para sobreviver enquanto via o tempo do computador reduzir vagarosamente. Deveria aguentar até que o cronômetro chegasse a zero. Enquanto isso, usaria todas Mas as essa suas batalha foi- habilidades e Mas levaria já seu viu essa grupo batalha até o boa? limite Pro para Gabs se manter também. vivo. Quando a contagem finalmente chegou até zero, Não, mentira, a acho que pro máquina Gabs do não bugou. computador central Na batalha final, mas finalmente foi pro Gabs carregada. bugou um E pouco. agora Bugou um pouco. podia ser utilizada. Desesperado, ao acioná-la, percebeu que Catnap também se desesperou e veio intervir na ação. Aí, você percebeu que a mãozinha já tá atacando o nele? protagonista ferozmente. Mas Deixa eu o ver se que eu ele consigo não pausar. contava Pode não parecer, mas esse aqui, ó, é a mãozinha verde. Ou seja, antes mesmo da gente encaixar a mãozinha, inclusive a gente não encaixou ainda, ó, a mão tá na... Esse aqui, ó, pegando... Esse aqui que tá em choque é a mãozinha verde. Totalmente carregada. E ali tá outra mãozinha verde, ou seja, ela ficou aqui e assim que o Catnap pegou... Ficou eletrocutado. Até morrer, se não me engano, quando criança, foi assim que ele viu... Foi... Aconteceu algo parecido com ele quando criança, eu posso estar errado. E que foi eletrocutado e tal. Mas vai ter um detalhe muito interessante. Ele poderia ter sobrevivido se não tivesse feito um negócio. Ai, calma aí, deixa eu aumentar a velocidade, né? Dá trabalho. Deixa eu ver se assim mostra melhor a mãozinha. Não. Cabeça, o pote dele fica na frente. Tira o pote. atacando o protagonista ferozmente. Mas o que ele não contava era que isso fazia parte do plano inteiro. A máquina sobrecarregou o seu próprio Grab Pack, tornando a mão verde uma... Tá vendo essa fumaça que ele soltou? Essa exata fumaça foi o maior erro que ele já fez na vida. Porque pra quem não sabe, essa fumaças, assim... Eu não sei se eu posso estar falando merda, mas essa fumaça em específico, fumaças iguais a tipo a pola, elas são fumaças inflamáveis. Então, quando ele tava eletrocutado, ao soltar esse gás, isso acontece. Verdadeira arma destrutiva. Ele Nesse pega momento, fogo era até difícil morrer. imaginar o que se passava na mente de Catnap, mas com certeza teve um flashback da época em que ainda era Theodore Crumble, antes Bom de se entender por que tornar um agora. experimento, quando, tentando ajudar o próprio protótipo a escapar por um túnel de manutenção, acabou sofrendo uma descarga elétrica de uma dessas Entenderam? mãos verdes e teve uma parada cardiorrespiratória. Foi nesse Esse, momento acho que o que foi protótipo esse o salvou a incidente vida que de Theodore Crumble e acabou sendo... Bruno, deixa eu falar, por favor, senhor. Calma lá, calma lá. Eu falo exatamente isso. Provavelmente esse foi o momento em que o protótipo salvou a vida
do garoto em agradecimento por ele ter tentado ajudar o protótipo a sair. Mas aí vem um detalhe, né? Eu acho que, na verdade, o Bruno falou que isso pode estar passando na cabeça dele, mas você pode estar pensando que esse não é exatamente... Não era só isso, mas pode estar lembrando do tempo que ele ficava na Playcare, do tempo que ele passava com o 1006. Preso no Também, processo, e junto com aquela o tempo que ligação ele estranha de Catnap, que adorava o 1006, se formou Tô falando, cara, o Catnap ele é sus, cara. Olha isso, ele tá roxo. naquele momento. Será que o Quem 1006 quem culpava gosta de FNAF Catnap vai por ter sido entender. capturado ou tudo era parte de um plano? De qualquer forma, o que aconteceu naquele momento, no pesadelo presente, é que Catnap sofreu uma enorme descarga elétrica mais uma vez, e seu corpo Pra quem não ardeu sabe, em como a gente chamas, tava... se debatendo para se Aí, livrar ó, das quando ele queimaduras. colocou o garra pra Catnap frente, gritava em o desespero, negócio pegou e o fogo. protagonista sentia seu coração pulsar, sem saber se a Beleza. tática havia funcionado. Ah, Mas também então, é algo burro. cortou toda a O sua gato, atenção. Era pra um que ele foi retrato, caçar nós também? um retrato da mesma Olha imagem só, que o aconteceu suposto anos atrás. amiguinho Assim dele. como quando É uma coisa que eu percebi só de novo, quando o Big hackeou. E ele tá sem pelo, e eu não tinha percebido isso. E ele tem dentes. Eu também não sabia disso. Quer dizer, não acho que são dentes, mas acho que é garra. Mas se você olhar por esse ângulo, parece que ele tem dentes. Tá? Parece que ele tá bravo, hein? Não é pra nada, mas o olho dele parece meio que ele tá bravo. E quem veio atrás dele? O bom e velho amigo, né? Amizade é tudo. Theodore havia sofrido um acidente com a mão verde do Grab Pack, quase morrendo. Quase Mais uma morrendo. vez, uma imensa garra robótica se apresentou Quem para não sabe, salvar esse aí o é o agora senhor Catnap protótipo. experimento, do O mesmo experimento destino que havia 1006. cometido anos atrás. Mas O dessa original. vez, o resultado foi bem diferente. As garras do protótipo não ofereciam a salvação, mas sim o sacrifício supremo. Como um verdadeiro e fiel seguidor, Catnap Na verdade, eu acho que o Catnap, que o 1006 iria ajudá-lo. Eu acho. Não tenho certeza. Mas aí o Catnap mesmo quis se entregar. Que tipo, o 1006 tava tipo, vou te virar, segura minha mão. Daí o Catnap mandou uma tipo, não. Leva meu corpo junto, já acaba com o meu sofrimento. ofereceu sua vida. Porque E o como cara resposta, sofreu a mesma teve seu coisa duas crânio vezes, né? perfurado de forma Uma quando criança, violenta. quase morrendo, e a Catnap outra como estava experimento. morto, Então, e seu corpo coitado, era levado sofreu. lentamente pelas garras do único amigo que teve em toda a sua vida, o protótipo. Com Pois é, né? Catnap derrotado, Que o cedo, na protagonista verdade. prosseguiu com seu plano, arfante e aliviado ao mesmo tempo. Finalmente religou a máquina da Agora zona de foi. produção de gás e, graças a essa sua intervenção, foi capaz de religar toda a energia do setor da Playcare. O esperando do outro lado da sala estava Puffy, feliz e confiante pela derrota de Catnap. Puffy? É, Bruno. Agora, ela prometia contar toda a verdade. A verdade, porém, não seria dita por ela. Essa verdade já estava registrada dentro de uma fita. Calma aí, gente, eu vou falar uma coisa aqui. É essa aqui, ó. Essa era a fita que ela mostrou pra gente, tá? Só que em full screen. Vou esperar a fita passar primeiro, depois eu explico o que é. O Bruno tá explicando aqui, mas basicamente... Pessoas inocentes que estavam dentro da fábrica, culpados Eles pelo se serviço de revoltaram dança. depois de Esse dia tudo. ficou marcado para sempre e conhecido pelos experimentos seguidores do protótipo como a hora da alegria, um verdadeiro inferno na Terra. Bob explicou que pôde presenciar todo aquele massacre. Incapaz de intervir de qualquer forma, tudo que pudera Eu fazer acho que foi é o único testemunhar experimento o não desfile Burger daquelas que continuou pessoas. isso depois O daquilo, pior porque é que aquilo não depois resolveu nada. Os os experimentos experimentos não foram começaram a comer os realmente experimentos vingados, não menores. encontraram paz, apenas Alguns, mais ao menos. violência e dor com os anos que se passavam.
E mais violência e dor continuariam a se espalhar até o momento em que o protótipo fosse enfim parado. Essa era a batalha final Vai que para cá, vai para travaria. 59 minutos, Bob caramba. e o protagonista finalmente desceriam por um enorme elevador de carga que finalmente foi ligado. Desceriam, E que essa é a Kissy palavra. ficaria para trás, com Bob prometendo voltar por ela. A verdade era que Kissy, E a verdade é que mesmo ela ia tivesse voltar, né, voltado gente? para ajudar Pop, ainda tinha a mente instável. E seria mais seguro tanto para eles quanto para a Experimenta Rosada que ela ficasse para trás como apenas um reforço de emergência. É lógico que os experimentos já mostravam que desvio de personalidade e confusão mental era algo que Era realmente normal acontecia neles. pós-operatório. Essas pobres vítimas não tinham liberdade nem mesmo dentro de suas próprias mentes. O elevador então se preparava para descer. E a dupla sabia que deveria tomar Sim, cuidado, mas pois os daí perigos estavam vem um longe de detalhezinho. terminar. Porém, de repente, interrompendo a fala de Pop, um grunhido grotesco ecoou no andar de cima e ouviu-se Kissy gritando Posso em estar errado, mas eu acho que desespero. isso foi o Hug Algo e a Kissimice se havia enfrentando. atacado Kissy. Porque, Bob se por mais que seja os desesperou e barulhos da tentou voltar com o Kissimice, elevador, mas a escotilha o de Hug segurança já estava provavelmente. fechada. O Hug pode ter aquele negócio, né? Do Hug atacar não sem havia estar como contra o saber, protótipo pois foi também. então que um Então, pode ser que estalo o bateu em sua Hug mente acabou e de o seu derrotar, coração acabou de matar se a Kissimice. acelerou de repente. Ele reconheceu aquele sentimento. E foi isso aí, gente. Espero que tenham gostado. O Bruno deu uma boa explicada. Cara, também tem um detalhe interessante. Foi interessante também esse fato. O Hug, ele, por mais que a gente tenha pensado que ele caiu do penhasco, ele não morreu e a gente sabe disso no capítulo 2. Mas ele poderia ter voltado no capítulo 3, porque será que ele não tá lá? Aqui esse está parado e os barulhos estão rolando. Mas seria interessante poder ver pelo menos uma prévia, sei lá, tipo, a gente vê pelo menos o cabelinho do Hug. Se foi o Hug ainda, né? Mas é isso, espero ter gostado. Deixa eu canal, tipo, se não ia. Falou.